Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, TikTok, por qualquer meio que você esteja prestigiando aí o meu trabalho. Se você gosta, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia, vai me ajudar, eu espero poder estar te ajudando. Hoje eu queria falar, pessoal, de um dos movimentos artísticos, literários, arquitetônicos, culturais mais importantes aí do mundo e do Brasil. E do Brasil também. O Brasil está dentro desse contexto, né? Que é o barroco. O barroco cai muito no Enem, é matéria obrigatória, é leitura obrigatória, né? Estudar o barroco. Você conhece, caro aluno, o que é o barroco, o que foi, quando surgiu, qual o contexto histórico, quais eram seus representantes, sabe identificar, relacionar e analisá-lo? É isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Me perdoe alguns ruídos aí, eu estou no espaço público aqui, mas a aula de hoje é imperdível, Barroco, movimento literário, artístico, arquitetônico e tal aí do século XVI, século XVII e século XVI, né? Então vamos lá, vamos identificar o que é barroco. A tradução da palavra seria pedra e pérola irregular. O barroco é uma pérola irregular. Barroco, barraco, né? Muita confusão, muitas contradições, muitas ideias opostas, muitos conflitos. O barroco é a pérola irregular, né? É uma escola literária, artística, por que não filosófica, arquitetônica, que ela teve aí uma abrangência, uma influência, não só na literatura, nas artes, na arquitetura, também na filosofia, né? O Brasil tem grandes expoentes aí do estilo barroco, na literatura, na arquitetura, nas artes e tal. Então vamos lá, vamos contextualizar. Barroco é um movimento artístico, literário, filosófico, arquitetônico, né? Existem as escolas literárias. O barroco é uma escola literária, assim como o trovadorismo, o quinhetismo, o arcadismo, o realismo, o parnasianismo, o romantismo, as várias fases do modernismo, pré-modernismo, modernismo, pós-modernismo, né? Na literatura brasileira nós sabemos, nós temos a era colonial, de grande influência portuguesa, da qual o barroco faz parte, e nós temos a era nacional aí a partir da independência em século XIX, né? Então vamos contextualizar. O barroco nasce na Europa, Itália, século XVI, século XVII, né? Grandes pintores renascentistas, né? O barroco vem naquela esteira do classicismo, do humanismo, do trovadorismo. Ele nasce na Itália. O que ele é? O movimento artístico, literário, arquitetônico, né? Barroco, pérola irregular. O barroco seria uma pérola irregular. Nós vamos esmiuçar isso aí no vídeo. Então você tem Itália, século XVI. O que está acontecendo no século XVI? Vamos para o contexto histórico. Você tem que identificar, contextualizar, né? E depois analisar. Então nós identificamos o que ele é. O movimento artístico, literário, arquitetônico, Itália, século XVI, né? Aí está, digamos assim, o resumo da obra, né? Barroco, pérola irregular. Você tem no século XVI o seguinte contexto histórico: formação dos estados nacionais, Portugal e Espanha, expansionismo marítimo, as navegações ultramarinas. Você tem a Reforma protestante, Martinho Lutero e Contra-Reforma. Aqui está o X da questão. O barroco, ele se insere dentro do movimento da Contra-Reforma católica. Por quê? Lá em 1500 e tanto, do século XVI, você tem a figura do monge agostiniano Martinho Lutero,
que ao afixar as 95 teses lá no castelo de Wittenberg, faz a reforma protestante e tira da igreja uma certa hegemonia nas ciências, nas artes, na literatura, na filosofia, na cultura, né? Lutero traduz a Bíblia do latim para o alemão, né? Você tem aí uma série de questões acontecendo. A reforma protestante gerou um movimento dentro da igreja chamada Contra-Reforma, Concílio de Trento, século XVI. Aí você vai entender os jesuítas que colonizaram o Brasil, né? Você vai entender que alguns expoentes do barroco eram jesuítas, dentre eles Padre Antônio Vieira, né? Padre Antônio Vieira, Padre Manuel, não sei das quantas, todos dentro do contexto barroco, contra-reforma, colonização jesuíta na América. Então você vai ter o movimento da reforma e contra-reforma na Europa. Isso vai gerar um protesto nas artes, que é o barroco. O barroco vai ser uma tentativa de se integrar o homem religioso, né, o homem espiritual, o homem preocupado com a salvação da sua alma, mas com o homem materializado, carnal, que vive no mundo real das contradições, né? O mundo do pecado, da concupiscência, das carnalidades. O barroco vai ser uma tentativa de integrar o teocentrismo medieval com o antropocentrismo moderno, ou seja, a Idade Média, Deus como centro de tudo, Idade Moderna, o homem como centro de tudo. Você vai ter a fé religiosa e o racionalismo. Você vai ter as antíteses, tanto que uma das expressões do barroco são os paradoxos, as contradições, as figuras de linguagem, as antíteses, as contradições do mundo real, né? O mundo real é contraditório. Perdoa os ruídos, pessoal, muitos ruídos. Eu estou num local público aí, resolvi fazer essa videolive aí sobre essa videoaula aí sobre o barroco, as manifestações do barroco. Então o barroco vai ser uma tentativa de integrar homem e Deus no contexto da Contra-Reforma Católica, século XVI, século XVII. Nasce entre os artistas italianos e se espalha por toda a Europa, Inglaterra, Portugal, Espanha, que aqui colonizaram o nosso continente americano. Você vai ter nessa linha, nessa esteira, nessa vibe, aí dentro dessas influências, né, o surgimento do barroco, as antíteses, as contradições, o homem que é carnal, que é material, que é pecador, com o ser eterno aí que é imaterial, espiritual, né, que é imaterial, espiritual, que está acima aí, né, do mundo. Você vai ter o cultualismo, o conceptismo, né, que é tentar integrar essa arte do homem com Deus. Você vai ter as contradições, os paradoxos, os exageros na arquitetura, as grandes construções, né, os detalhes rebuscados, contraditórios, a tentativa de integrar o homem material com o ser espiritual, né, com o seu aspecto espiritual. Então você tem a arte barroca, a literatura barroca, né, a arquitetura barroca. Caravaggio, na Itália você tem Caravaggio, um grande expoente do barroco na arquitetura, nas artes. Aqui no Brasil você tem o Aleijadinho, você tem Gregório de Matos na literatura, você tem Padre Antônio Vieira, o Manuel Vieira na literatura. Você vai ter expoentes aí no mundo inteiro, né, que são aí expoentes do barroco. Esses são certeza, o Mestre Ataíde em Minas Gerais, Gregório de Matos na Bahia, Aleijadinho em Minas Gerais, né? O nome do Aleijadinho era Antônio Lisboa, não sei do que, né? Você tem Gregório de Matos na Bahia, Padre Manuel Vieira ou Antônio Vieira, era um grande escritor aí na literatura barroca.
Então olha só, o barroco exagera nas contradições, nos paradoxos, nas hipérboles, nos eufemismos com os detalhes bem trabalhados. Ou seja, você tem dentro da arte da literatura barroca essas contradições, essa tentativa de integrar teocentrismo e antropocentrismo, né? Você tem o humanismo, né? O barroco ele se insere aí logo após a escola humanista na literatura e nas artes. Então você tem expoentes, Mestre Ataíde, Gregório de Matos, Padre Manuel Vieira, Aleijadinho, lá na Itália Caravaggio, pelo menos 5 expoentes aí eu citei para vocês. O Caravaggio na Itália, Aleijadinho, Mestre Ataíde e Gregório de Matos aqui no Brasil, junto com o Padre Antônio Vieira, né? Ou Antônio Manuel Vieira, algo do gênero. Você tem 5 expoentes aí do barroco, né? Século XVI, Itália, se espalhou pela Europa, um movimento que influenciou as artes, a literatura, a arquitetura, a filosofia. Tenta captar as contradições do antropocentrismo e do teocentrismo, né? A inversão que houve da Idade Média para a Idade Moderna. Tenta integrar aí as contradições do homem de fé com o homem racional, do homem material com o homem espiritual, né? No barroco você vai ter grandes igrejas, né? As grandes obras, os detalhes rebuscados. Na literatura as antíteses, os paradoxos, as hipérboles, né? Você vai ter toda essa situação. É a literatura, a arte barroca que cai no seu Enem, cai no vestibular. Caravaggio, um grande expoente, né? Aleijadinho na arquitetura, Gregório de Matos na literatura e por aí vai, né? Mestre Ataíde também na arquitetura e por aí vai. Então você tem todas essas questões, né? Todas essas questões que influenciaram aí a partir do século XVI a literatura barroca. A literatura barroca que veio da Itália, que está no contexto do que, Carol? Da Contra-Reforma. Reforma protestante contra a Reforma católica, Concílio de Trento. Os jesuítas que aqui colonizaram e catequizaram os indígenas vêm dentro desse contexto barroco. A integração homem-deus, teocentrismo, antropocentrismo, os paradoxos, humanismo, racionalismo, com a fé, com as tradições, né? Com as questões de fé. Você tem a expressão barroca nas artes, na arquitetura. O barroco de Minas Gerais, muito forte influência em Minas Gerais, tanto que 2 expoentes fortes do barroco quem são? Aleijadinho e Mestre Ataíde, na arquitetura. Outro expoente, Bahia, Gregório de Matos, literatura. Você tem o barroco seiscentista de Portugal, o barroco setecentista do Brasil, da época do ouro, do ciclo do ouro, né? Então, o barroco está dentro do contexto da expansão da fé católica, porque houve a reforma na Europa, Martinho Lutero, Alemanha. A igreja vai fazer o movimento da contra-reforma, do Concílio de Trento, da expansão da fé católica, que aqui fez sob os intentos dos jesuítas, Inácio de Loyola, fundado em 1534 na Espanha, né? Olha o contexto, olha todo o contexto que vai surgindo aí, que vai se manifestar no Brasil, no barroco seiscentista e no barroco setecentista, né? Minas Gerais, né? Grande reduto do barroco. Bahia, outro grande reduto. Rio, um pouquinho menos, mas também tem influência, né? Grandes expoentes, Caravaggio, Aleijadinho, Mestre Ataíde, Gregório de Matos, né? Padre Antônio Manuel Vieira, um dos primeiros aí na literatura. Beleza, pessoal? Barroco, expansão da fé católica, contra-reforma, jesuítas, contradições entre o homem material e o homem como ser espiritual, humanismo, teocentrismo e antropocentrismo, racionalismo,
versus fé. Ele busca integrar essas contradições na arte, na literatura, na arquitetura e por aí vai, né? Uma escola literária, importante escola literária do século XVI e XVII, um pedacinho do XVIII, barroco, né? Antes dele teve o humanismo, quinhetismo, trovadorismo, ainda na Idade Média, depois arcadismo, né? Romantismo, realismo, parnasianismo. Lembrando que a literatura brasileira é dividida entre a era colonial e a era nacional. Os 300 primeiros anos uma colônia de Portugal, depois a era propriamente nacional. Beleza, pessoal? Breve aula em 16 minutos aí, falando sobre o barroco, a pérola preciosa que foi o barroco, né? As contradições, humanismo, espiritualismo, antropocentrismo e teocentrismo, exagero nos paradoxos, nas hipérboles, né? Uma arte rebuscada, uma arte contraditória. Tudo isso permeia aí a arte barroca. Valeu, pessoal!